Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos por analisar a greve na saúde dos técnicos auxiliares. Na política, a PSD coloca-se ao lado dos professores. É assim que a CGTP considera. Falamos de Portugal, que dá luz verde a quase 22 milhões de apoios sociais. Fazemos o balanço dos 5 anos da reforma administrativa, que reduziu o número de freguesias. E na política internacional, Bruxelas propõe 35 milhões para migrantes. São então estes os temas que temos hoje para análise e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Começamos então pela greve na saúde. Como é que podemos ver mais uma greve na saúde, uma vez que esta é também uma greve dos técnicos auxiliares, médicos e enfermeiros não aderiram a esta greve. Como é que podemos ver mais uma greve na saúde? Eu começo por lhe dizer que há aqui uma grande curiosidade. Nós tivemos quase 3 anos em que quase não se falava em greves. Raramente tínhamos uma notícia, uma abertura de um telejornal, uma abertura de uma notícia da rádio, ou um título num jornal a anunciar uma greve ou a falar nos resultados da greve. Começámos este ano todos os dias a ter notícias sobre greves. É uma consequência do acordo de incidência parlamentar, é uma coincidência do acordo de incidência parlamentar em que as esquerdas, PCP e Bloco de Esquerda, são suporte do governo do PS. Mas como agora se aproximam eleições, começam a esticar-se as cordas que sustentam de uma forma mais frágil esse governo. Ora bom, esta greve da saúde está a provocar estragos. E não deixa de ser curioso que uma vez foi uma greve na saúde por iniciativa dos médicos, outra vez foi por iniciativa dos enfermeiros, agora é por iniciativa dos técnicos auxiliares. E é também curiosa a afirmação do líder da CGTP, que é um homem profundamente ligado, como toda a gente sabe, ao PCP, que diz: este governo, o governo do PS, digo eu agora que o meu partido apoia, está encostado à direita. Isto parece um contrassenso, mas não é. Quer dizer, umas vezes o governo do PS vai buscar... O que é que o leva a proferir essas acusações, Narciso Miranda, no seu entender? Porque, de facto, o PCP e, consequentemente, a CGTP estão a chegar à conclusão que as vantagens do governo apoiar, ao nível parlamentar, do PCP apoiar este governo ao nível parlamentar e da CGTP ter ficado um pouco anestesiada durante quase 3 anos, não trouxe grandes vantagens, não trouxe aspectos positivos, quer para a CGTP, quer para o PCP. Por isso estão a esticar um pouco mais a corda, embora não estiquem a corda ao ponto de não viabilizarem o Orçamento de Estado, que começou a ser já discutido e será votado dentro de 2 ou 3 meses. Esta greve está a trazer problemas porque tem outra curiosidade. Está a trazer problemas normalmente para os utentes, mas tem outra curiosidade. É que não deixa de ser curioso serem os profissionais de saúde e os sindicatos a chamar a atenção do governo para a necessidade óbvia do governo ter obrigação política e moral de defender o Serviço Nacional de Saúde. É espantoso isto. Então, ainda há pouco tempo ouvimos o Primeiro-Ministro a dar grandes elogios e a prestar homenagens públicas, o Primeiro-Ministro, o Governo e o Presidente da República, 2 órgãos de soberania, ao pai do Serviço Nacional de Saúde, o António Arnaud. Que entretanto faleceu. E que lhe queria prestar uma homenagem, mais uma vez, pelo trabalho que ele fez na constituição do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não deixe de ser curioso que agora sejam os trabalhadores da saúde, os sindicatos e a CGTP a dizer ao Governo é preciso defender o Serviço Nacional de Saúde. Se tanta gente está a dizer que é preciso defender o Serviço Nacional de Saúde, isto equivale a dizer que o Serviço Nacional de Saúde só está a ser defendido em discurso. Só está a ser defendido na prática, em conversa, em debates. Na prática, há aqui algumas fragilidades. E a grande responsabilidade desta situação, se é assim como eu estou a dizer, é, em primeira instância, do Governo, mas em segunda, dos partidos que apoiam o Governo. E nesses partidos que apoiam o Governo, não está só o PS, está o Bloco de Esquerda e está o PCP. E, portanto, há aqui discursos sustentados em equívocos que é preciso resolver, porque quem está a perder é, de facto, o Serviço Nacional de Saúde.
O líder da CGTP disse outra coisa muito importante. Disse, não há dinheiro para a saúde, mas há dinheiro para os acordos nas públicas privadas, mas há dinheiro nos contratos com os privados para o Estado lhe entregar trabalhos do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que esta greve tem alguma razão. E eu acho que o Governo está a ser vítima dele próprio. O Governo do PS, neste momento, nesta questão, está a ser vítima dele próprio. Criou muitas ilusões, fez muitas promessas, exagerou nas promessas, exagerou nas ilusões que criou. Foi dizendo ao longo dos 2 últimos anos que isto agora é que está bem. O PSD era muito mau. Com o governo anterior isto era tudo mau. Agora está bem. A gente ganha mais, os aposentados foram aumentados, o Serviço Nacional de Saúde dá dinheiro para toda a gente, as carreiras vão ser descongeladas, os professores vão ter tão bem as suas carreiras congeladas, e agora, à medida que isto vai apertando, e o Governo não tem espaço de manobra, não tem condições para executar todas as ilusões que criou, todas as promessas que fez, está a sofrer, ou está a começar a sofrer com as 35 horas também de trabalho que vão ser implementadas a partir de julho, como é que, de facto, vão funcionar estes serviços de saúde? Isso vai trazer problemas a muitos estabelecimentos de ensino, porque das duas uma, ou há aumento do pessoal, e o Ministro das Finanças é que manda e diz que não aceita, não descongela o dinheiro necessário. Que está, de facto, agora responsável pela saúde e por, de facto, desbloquear tudo aquilo que esteja relacionado à saúde. Ou pelo menos parece que o Ministério das Finanças é que é responsável pela saúde e, portanto, isso não é nada bom, não é nada agradável o Ministro da Saúde ouvir isto e o Secretário de Estado da Saúde também ouvir isto. E não sei se é agradável o Primeiro-Ministro ouvir isso. E, portanto, o Ministério das Finanças bloqueou. Não, diz que não há dinheiro que chegue para. E, portanto, se este braço de ferro se mantiverem, nós, a partir de julho, vamos ter problemas em muitos hospitais e em muitos centros de saúde. Haverá muitos serviços a fechar, Narciso Miranda? Eu não iria tão longe, mas leio notícias a admitir essas hipóteses. Mas eu, apesar de tudo, não sou tão pessimista. Eu quero ser muito pragmático e quero ser muito realista. Mas corremos esse risco. Sinceramente, corremos esse risco. Mas não acredito que isso se concretize, porque seria dramático se isso se concretizasse. Agora, sejamos claros, os profissionais de saúde têm razão, porque se reduz para 35 horas, eles vão trabalhar menos horas por dia e, portanto, vai faltar mão de obra para produzir o mesmo serviço, em quantidade e em qualidade. Logo, se esta situação se mantiver, alguém vai ser prejudicado. Quem é que é prejudicado? O Serviço Nacional de Saúde. Utentes, os cidadãos, os mais fragilizados, os que precisam, de facto, do Serviço Nacional de Saúde. Outra coisa que eles reivindicam é a progressão nas carreiras. Bem, o Governo está a pagar uma fatura por culpa dele, porque foi o Governo que disse que ia descongelar as carreiras. Foi o Governo que disse, a direita congelou, nós somos esquerda, vamos descongelar. E agora estão aflitos, parece que não podem. Ou melhor, parece que a folga não é tão boa como E já vamos falar de um outro tema que também nos remete precisamente para o descongelamento das carreiras. Exatamente, aliás, este problema da saúde, este problema dos congelamentos das carreiras não se pode pôr só na saúde. Põe-se na saúde, põe-se na educação, põe-se na justiça, põe-se nos funcionários públicos, em todos os funcionários públicos, na administração pública em geral, que é a administração pública central, a administração pública local. Portanto, esta greve, que tem uma adesão muito significativa, está mesmo a prejudicar o Serviço Nacional de Saúde e está a prejudicar, naturalmente, os utentes. Também tem a ver com o pagamento de horas extras, parece que há atrasos no pagamento de horas extras, tem a ver com uma coisa que também é muito fácil de resolver, que é fazer com que todos os trabalhadores da administração pública passem a ter acesso à DSE. Como sabem, foi o governo do José Sócrates que suspendeu as novas adesões à DSE em 2006. E, portanto, o que agora as pessoas reivindicam é porque é que uns têm acesso à DSE e outros não têm acesso. Os mais novos, na administração pública, não têm acesso à DSE. Portanto, são reivindicações que me parecem perfeitamente normais. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema. Depois de falarmos de saúde, falamos de educação. E o PSD coloca-se ao lado dos professores. É mais uma curiosidade. Aliás, o líder Assistimos à CGTP a acusar o governo de se encostar à direita. Agora, o PSD, de facto, aqui a dar o seu apoio aos professores. E a CGTP a dizer que não deixa de ser significativo o PSD, partido mais à direita ou de centro-direita, que apoia uma luta justa dos professores. E estou a citar uma afirmação do líder da CGTP, que, entretanto, complementa dizendo o PS sempre preocupado em se encostar à direita e o PSD, neste caso, a apoiar uma justa reivindicação apoiada pela CGTP. Eu acho que o Governo aqui também está a pagar mais uma vez uma fatura que foi das promessas que fez e das ilusões que criou e, portanto, em termos muito vulgares, o Governo deu um tiro no pé e agora está a dar o segundo tiro no pé. Porque o primeiro tiro no pé que disse foi
Isto está garantido. É uma promessa que não pode está a dizer, cumprir, não é Narciso possível, Miranda. não dissemos nada disso. A Ministra da Junta veio dizer hoje que não disse nada disso, mas parece-me que já há provas em termos de documentadas, factuais, que de facto o Governo se comprometeu a descongelar as carreiras. Portanto, o Governo, primeiro, não está a cumprir e, segundo, está a passar por alimentar mentiras. Eu lembro-me aquela expressão muito utilizada pelo Primeiro-Ministro, não sei se as pessoas que me estão em casa a ouvir: palavra dada, palavra honrada. Palavra dada, palavra desonrada. Foi dada uma palavra que, pelos vistos, não vai ser cumprida. E a CGTP também está, nesta matéria, a esticar a corda e a fazer ameaças no bom sentido da expressão, de virem para a rua e de avançarem com greves. Narciso Miranda, como é que, de facto, podemos analisar mais esta, digamos assim, esta questão na educação? Sabem, antes de responder essa questão, deixe-me dizer o seguinte. Há 6 meses todos os comentadores andavam a falar numa maioria absoluta do PS. Já reparou que agora já não se fala? Quer dizer que as pessoas, muitas vezes, os políticos, atuam com a certeza que o ovo está no cu da galinha. Permita-me esta expressão popular. E às vezes vai-se ter com a galinha e não está lá o ovo. E aqui está o exemplo flagrante disso. Toda a gente, todos os comentadores andavam a falar, a própria extrema-esquerda, Bloco de Esquerda, PC, estavam muito preocupados e nos discursos estavam sempre a dizer que o Governo está a trabalhar para a maioria absoluta. E, portanto, isso seria mau para o país, seria mau para os trabalhadores, seria mau para a esquerda. Já quase ninguém fala nisso. Quer dizer, que o Governo está a começar a sofrer um grande desgaste. E eu acho que ainda muita água vai passar por baixo das pontes até às eleições. Concretamente, respondendo à sua pergunta, as consequências são negativas por culpa, repito, do Governo e dos partidos que o suportaram, embora aí exista alguma coerência, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda. O PCP e o Bloco de Esquerda confiaram na palavra dada, que seria uma palavra honrada do Primeiro-Ministro. Isto é, confiaram que, de facto, a garantia que o Governo do PS deu, que seriam descongeladas as carreiras dos professores, que seria cumprida em 2018. O Bloco de Esquerda e o PCP e as associações sindicais, os sindicatos, estão a concluir que, afinal, essa palavra não vai ser honrada. E, portanto, se os professores não há condições para cumprir essa palavra. Se os professores tinham alguma razão, passam a ter mais razão por lhe ter sido prometido. O grande problema é este, Helena. É que os dados sobre a economia, a evolução da economia, não são, em junho de 2018, tão bons como se previa em janeiro de 2018. Não são nada tão bons como os dados que se previa em 2017. E as previsões que se fazem é que, à medida que o tempo vai avançando, provavelmente depois de férias, no último trimestre deste ano, vamos chegar à conclusão, segundo estudos feitos, que a folga previsível não é tão folgada como se admitia. E como a folga não é tão forte, o Ministro das Finanças está a ferir o cinto. E está a dizer, não posso alargar mais, não posso ir além disto. E, portanto, está a vetar, a controlar, a não permitir, a não aceitar, e as rupturas sociais estão a aparecer e as greves também. Narciso Miranda, como é que podemos olhar para esta questão, que é a questão que se coloca em cima da mesa? Como é que podemos olhar para a questão do descongelamento das carreiras? É complicado. As pessoas têm razão. Porque estiveram muitos anos com as carreiras congeladas. Você repare, qualquer funcionário público está há muitos anos consecutivos sem ter aumento de €1. Mas a ideia que se criou por este governo é que vão ser aumentados. É que as carreiras vão ser congeladas, que vão ser promovidas. Isso não é verdade. À medida que o tempo vai passando, os trabalhadores cada vez começam a ver mais frustradas as suas expectativas. E, portanto, cada vez ficam mais indignados. Cada vez percebem mais que a palavra dada não é palavra honrada. E, por isso, há uma tensão a crescer por não ser cumprida a promessa feita. Por outro lado, o governo começa a ver o espaço a ficar apertado e não tem dinheiro que chegue, e não podem. E sabe que não podem. Qual é o erro que o governo está a cometer? É não negociar. O governo, como não pode,
não gostava nada de ter um gesto de humildade, sentar-se na mesa de negociações e dizer assim: é verdade que nós dissemos que íamos até este limite, mas não podemos. Vamos negociar, prolongar um bocadinho o tempo para a concretização destes objetivos, porque não chega o Ministro da Educação ir ao Parlamento, como foi hoje de manhã, a dizer: eu quero dançar o tango. Mas para dançar o tango tem que ter duas pessoas, tem que ter um negociador. Ora, o que está a acontecer é que só o Governo quer negociar. Os sindicatos, as centrais sindicais não querem negociar. Isto não é verdade, a gente sabe que isto não é verdade. E, portanto, foi uma frase muito interessante do Ministro da Educação, mas que não resolve problema nenhum, ainda acicata mais os professores, ainda acicata mais os cidadãos que estão a ficar cansados. Não é cansados da situação, é cansados da carga excessiva de otimismo que o Governo transmitiu e alimentou, é cansados de promessas excessivamente otimistas que o Primeiro-Ministro transmitiu e que agora não está a cumprir. Por isso é que o PSD diz: cumpram a fatura daquilo que fizeram e daquilo que disseram. Façam o favor de cumprir aquilo que anunciaram e das promessas que fizeram. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema. Portugal dá luz verde a quase 22 milhões de euros para apoios sociais. É uma boa notícia, é necessária. Todos nós sabemos que o último pacote se esgotou rapidamente, que apareceram nos concursos públicos candidatos muito superiores em número do que o dinheiro disponível. Este é um segundo pacote que, se for concretizado, é muito dinheiro, é muito necessário, é para uma área também muito interessante. Pode abrir espaço para mais de 6 mil pessoas, mais 6 mil utentes, bem precisamos, há muita gente que precisa, e pode abrir espaço também para criar mais postos de trabalho. Acho que se este dinheiro for todo investido e bem investido, poderão ser criados aqui mais cerca de 1.700 postos de trabalho. Acho que isso vai ser hoje anunciado no Porto, no Seminário Vilar, é muito bom, até porque este reforço das verbas cria também um outro fator muito importante, que é reforçar a sustentabilidade das instituições de solidariedade social. Como sabes, estão a passar períodos menos positivos, portanto é uma notícia boa, tenho que a saudar vivamente. Oxalá que haja agora capacidade para investir, para gastar bem este dinheiro. É difícil os portugueses que se encontram no limiar da pobreza conseguirem sair dessa situação? Disse muito bem. Ainda há muita gente no limiar da pobreza. E nós ouvimos tantos discursos otimistas, tanto progresso, tanto desenvolvimento. Parece que está tudo bem, mas há muita gente no limiar da pobreza que sofre muito e que tem seríssimas dificuldades. Ora, as instituições de solidariedade social desempenham e desempenharão um papel muito importante. Com este reforço de verbas, naturalmente que as pessoas mais frágeis vão beneficiar. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora para o nosso próximo tema. Fazemos aqui um balanço de 5 anos da reforma administrativa que reduziu o número de freguesias. É verdade. É um balanço positivo, o balanço destes 5 anos? Nós tínhamos 4.260 freguesias, foram reduzidas na reforma que foi feita há 4, 5 anos para 3.092, portanto ficamos com menos 1.168 freguesias. Não se ganhou nada. Na minha opinião, não se ganhou nada. As despesas continuam a ser as mesmas. Os serviços são razoavelmente os mesmos, há menos proximidade, há menos contacto com as populações, portanto, não se ganhou nada. E se não se ganhou nada, portanto, como sabe, soube a redução das freguesias no continente. A Madeira tinha 54 freguesias, mantém 54, os Açores tinha 156 freguesias, mantém 156 freguesias. No continente, aí houve uma baixa, temos 3.092 freguesias, passamos a ter 2.882 freguesias. Repito, não se ganhou nada. Mas há aqui uma questão política de fundo, que tem a ver com palavra dada, palavra honrada. Quem é que esteve no desenvolvimento desta reforma imposta pelo FMI? Foi o governo do PSD-CDS. O PSD e o CDS implementaram aquilo que resulta de um acordo com o FMI. E na altura a esquerda, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, criticaram muito o PS, dizendo que o PS não estava a implementar o acordo, mas assinou esse acordo no pacto estabelecido com o FMI. Portanto, o PCP e o Bloco de Esquerda acusaram o PS de ser conivente com a direita. Enquanto que o PS fazia um discurso ao contrário. Criticava duramente o governo de Passos Coelho por fazer esta reforma com a qual estava radicalmente contra. Quer dizer, o PS é que teve aqui um comportamento ambíguo. Com o FMI assinou o acordo, mas depois no discurso dizia que estava contra. Ora, essa situação foi esclarecida. Como é que foi esclarecida? Nós temos um governo
constituído ou apoiado pelos partidos que estiveram radicalmente contra a aglomeração das freguesias, isto é, contra a redução das freguesias, criando uniões de freguesias. Quem é que esteve contra? O PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Ora, bem recentemente, em 2016, o Bloco de Esquerda e o PCP, numa atitude coerente, politicamente coerente, cumpriram a sua palavra. Aí sim aplica-se palavra dada, palavra honrada. E apresentaram projetos na Assembleia da República para voltar ao princípio, isto é, para corrigir a situação, para alterar a situação. Porquê é que esses projetos de lei foram chumbados? Porque o PS, na Assembleia da República, votou contra os projetos. Isto é, o PS, na Assembleia da República, confirmou que, afinal, o PCP e o Bloco de Esquerda tinham razão, porque tinha assinado com o CDS e o PSD o acordo com a Troika, com a FMI, para se reduzirem as freguesias. E, portanto, houve aqui uma situação de palavra dada, mas não honrada. Na minha opinião, acho que se deve persistir neste trabalho, no sentido de se corrigir os erros cometidos com o aglomerado das freguesias. O que é que falta fazer, Narciso Miranda? Convencer o PS a cumprirem a expressão máxima do Primeiro-Ministro, palavra dada, palavra honrada. Isto é, nós prometemos, vamos cumprir. Porque neste momento o grande problema é que temos dois partidos que defendem a situação, que é o PSD e o CDS. Dois partidos são radicalmente contra, que é o PC e o Bloco de Esquerda. Quem fica na charneira, quem fica a decidir isto tudo é o PS. Neste caso o PCP tem razão quando diz que o PS sempre que pode encosta-se à direita, e neste caso encostou-se à direita para manter as uniões de freguesias. No seu entender, como é que deveria ser levado a cabo este trabalho da União das Freguesias? Eu acho que devíamos aproveitar a oportunidade para fazer uma reforma muito mais profunda. Não faz sentido falar só nas freguesias. Podíamos fazer uma análise rápida sobre a situação dos municípios, se o número de municípios está correto. Podíamos fazer o reforço das áreas metropolitanas. Podíamos fazer a grande reforma que se anda há muito tempo a anunciar e que se anda há muito tempo a prometer, sobretudo o PSD e o PS prometem, que é fazer eleições para as áreas metropolitanas, sobretudo para a metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa. Fazer a lei da transferência das competências para as áreas metropolitanas e fazer uma reforma das uniões de municípios, que são associações de municípios que aparecem num patamar das cidades médias e que têm muita importância para a conjugação de esforços no sentido de articulação de políticas, sobretudo de problemas que são comuns aos vários municípios. Chama-se isso as comunidades urbanas. Já se deve fazer uma reforma muito mais profunda, aproveitando esta oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade que está sempre no ativo, que está sempre em cima da mesa, para se fazer esta grande reforma, muito mais profunda do que limitar-nos a associar freguesias. Narciso Miranda, passamos agora para o nosso último tema. Falamos de uma proposta de Bruxelas que propõe então 35 milhões para migrantes muito rapidamente. Como é que podemos encarar esta proposta de Bruxelas? É uma proposta muito correta, para uma situação muito difícil e muito complicada. Portanto, esta proposta de Bruxelas, que é para este dinheiro ser utilizado de 2021 a 2027, é o triplo do dinheiro do período anterior. O período anterior só estavam disponíveis 13 milhões. Passar de 13 para 35 milhões é um salto muito significativo. Mas acho que esta proposta surgiu por causa desta última crise que apareceu, que envolve a Itália, envolve Malta e Espanha, e que, com aqueles problemas todos que nós sabemos. Mas é verdade. E também a França, acaba também por envolver a França. Aqui França duas ideias. Muito rapidamente, Narciso, estamos a terminar. Sim. Eu acho que o comissário que anunciou estas medidas disse uma coisa muito importante. Disse, este não é um problema exclusivamente de Espanha, de Itália e de Malta, e se quiser também de França, é de todos. E, portanto, temos todos que avançar. Eu acho que há aqui um problema muito importante, é que desde 2014, esta situação dos refugiados, migrantes, conforme queiramos chamar, está a alimentar uma fogueira, a fogueira populista, que vai consumindo as ideias da Europa, que vai esvaziando a Europa, que vai fragmentando a Europa, que vai provocando clivagens. Veja o que é que já se passa na Alemanha, com problemas gravíssimos, em que a CSU, que é o braço direito mais à direita, da CDU, da chanceler alemã, está radicalmente contra a abertura da chanceler e do SPD, obviamente, na Alemanha, de dar apoio a refugiados e quer fechar as fronteiras também. Portanto, há aqui uma fogueira que está a alimentar movimentos populistas desde 2014 com a Europa quase que incapaz para resolver o problema. Esta medida
é um sinal muito positivo e desejavelmente que seja concretizado o mais rapidamente possível. Muito bem, Narciso Miranda. Terminamos então com esta proposta de Bruxelas, 35 milhões para migrantes. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Para a próxima semana. Foi um prazer estar consigo. Espero que venha comentar aqui uma vitória de Portugal. Até para a semana. Boa semana. No dia então que Portugal dá o pontapé de saída no Mundial da Rússia, eu estou de regresso segunda-feira. Bom fim de semana.